Fala galera, tudo bom? Faz um tempão, uns 10 anos já que eu não faço vídeo aqui pro canal. E esse ano eu pensei em voltar com algumas atividades aqui em conjunto com vocês que de repente podem querer assistir, mudar um pouco a forma de comunicar e de fazer esses vídeos, pensando em deixar algo um pouco mais assim quase que um diário, assim, do que simplesmente aulas, como se eu fosse ensinar alguém a fazer alguma coisa. Na verdade, mostrar um pouco do processo que eu venha a fazer de um determinado assunto e deixar isso aberto para que outras pessoas possam interagir com isso, trocar ideia e aí a gente conseguir desenvolver juntos, né? Então, entendendo a gente, todo mundo, como pessoas que estão querendo aí evoluir, desenvolver o seu trabalho, em desenho, em pintura, né? Em criação, de qualquer maneira. Então, eu estou num ponto que é o seguinte: a gente recebeu uns convites para fazer um possível curso sobre quadrinhos e tal. E eu fui ver o curso um pouco mais e ver o preço também. E entendi e vi que o preço estava assim, algo muito caro, né? Assim, difícil de poder fazer e até um pouco. Um pouco difícil mesmo de encaixar isso dentro de uma realidade, né? Imaginei que para muitas outras pessoas também que gostariam de aprender ou desenvolver aquilo que já fazem também seria um pouco inacessível, né? E o ponto é que eu já tenho algumas coisas em quadrinhos feita, mas assim, exercícios, né? Algumas propostas simples de enviar alguns trabalhos para alguns lugares de tipo, no máximo umas 4 páginas e tal. E sempre pensei que seria muito interessante me desenvolver ao ponto de ter um trabalho bem razoável nessa área que é os quadrinhos, né? E tenho as minhas dificuldades, eu sei que eu tenho as minhas limitações, né? Principalmente na questão do desenho em si, por não ser algo que eu faço muito frequentemente, a coisa de desenhar para quadrinho. Então, sempre quando eu vou fazer, eu encontro aquelas dificuldades da própria figura humana, mas na necessidade de fazer a repetição dos personagens, né? Dar o movimento para eles também. Sempre tive um pouco de dificuldade com isso e sempre fui dando o meu jeito, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns dos trabalhos que eu já fiz, para vocês entenderem mais ou menos em que ponto que eu tô. Bom, então tem algumas coisas aqui que eu fiz. Vou mudar mais antiga para mais atual, só para vocês terem uma noção. Na verdade, essa não é tão antiga, essa é de 2022, mas eu comecei essa série aqui mais antigamente. Só que isso aqui é um trabalho que eu fiz até, você vê, faz 3 anos. Mas a figura, né, o desenho da imagem da figura humana aqui, ela é meio variante, assim, né? Tem hora que eu faço de um jeito, fica mais assim, mais assado, não consigo ter um controle muito grande nesse setor, assim. E isso aqui eu fiz mesmo para ir praticando, né? Pra você ver, tem umas coisas que ficam bem estranhas, eu queria poder controlar isso melhor, mas eu acabo que fui colocando isso um pouco dentro até da proposta do quadrinho para ele ficar mais assim variante mesmo, mas só porque eu não estava conseguindo controlar muito bem as figuras das pessoas, né, e tal. E aqui tem uns desenhos que é mais de animalzinho, aqui também não aparece nenhuma figura humana. Isso aqui já foi uma tentativa de fazer uma coisa um pouco mais realista, né? E eu acabei usando aqueles modelos 3D.
para fazer, eu acho, isso me dá muito mais segurança, assim, e acabou que o resultado ele fica melhor, fica mais interessante. Eu acho que eu não consegui foi dar a aparência do personagem assim constante, né? Que se mantivesse e tal. Então isso é uma coisa que eu também gostaria de desenvolver para que as afeições, né, se mantivessem. Isso eu entendi que tem muito a ver com o estilo que você está colocando ao desenhar, né? E que isso se mantido, né, ele vai permanecer em todos os quadros, né? Esse estilo, assim. Então não é só desenhar simplesmente, mas tem que ter uma noção de como que você está representando os olhos, o nariz, a boca, para que ele fique mais reconhecível, assim, idêntico, né? Aqui já é uma maneira de resolver essa questão levando para o cartoon, né? Deixando os traços mais simplificados, aí fica um pouco mais fácil, né? De manter isso, né? Porque aí é só o mesmo tipo de resolução que você dá, seja no nariz de um jeito, o olho de outro, mas já vai ficando mais, assim, com uma identidade mais reconhecida, né? A coisa do formato dos rostos também, você dá uma marcada nisso e tal. Mas na hora que, por exemplo, o personagem vira, aí ele fica de costas e tal, eu já fico com dificuldade. Isso porque eu também não tenho o costume de ficar fazendo todos aqueles estudos de personagem, né? Eu acabo que vou fazendo isso meio que aparece uma demanda e eu meio que vou resolvendo durante o processo. Não fico fazendo um baita de um estudo para isso, não. Né? Como eu falei, não é a minha especialidade e nem é aonde eu trabalho constantemente, né? É onde eu gostaria de desenvolver. E aqui também é um outro onde eu fiz mais ou menos esse esquema, né, de dar uma simplificada para os personagens ficarem mais facilmente resolvíveis, né, para se resolver mais fácil. E mas mesmo assim, ainda assim tive algumas dificuldades. Aqui eu não usei tanto aquele bonequinho 3D, eu fui mais nos meus esboços, né, nos meus projetinhos de bonequinho lá para fazer cada, cada, cada corpo e para ter uma velocidade também, porque senão demora muito. E tá, achei que foi ok, de certa maneira. Daí pra frente, daí melhorar um pouco isso. Lógico que tem umas irregularidades bem estranhas, mas tudo dentro do que eu sabia que eu tava entregando, né? O tanto que eu tava me dedicando para isso, até que ficou interessante. É uma vontade de desenvolver mais, né, para além do que isso aqui, de como isso aqui ficou. Então, como eu já tinha falado, essa coisa de fazer um curso poderia ser uma opção, né, para a gente, de fato, aprofundar nesse tema. Eu nunca fiz nada específico para quadrinhos em termos de educação, nunca estudei, sou autodidata nessa área, né? Apesar de ter tido aula de desenho, mas mais desenho de observação, desenho assim para criar quadrinhos, ilustrações, eu nunca fiz nenhum curso, não, né? E aí, como eu falei, essa coisa de você encontrar algum curso já disponível na internet, acaba que pode estar um pouco fora do que você quer gastar, né? Às vezes ou que você pode gastar, né? E normal, né? Tudo bem. A gente tem que ter prioridade na vida. E o que eu fiz então? Então eu pensei assim, pô, e se eu conseguisse montar um curso voltado para o que eu quero, né? Mas abordando um pouco de coisas mais básicas também, para fazer uma coisa mais completa. É, pegando as coisas que eu encontro na internet, né? Que eu vejo que as pessoas costumam colocar nos seus cursos e abordar, né? A gente consegue encontrar isso tanto em livros e no próprio YouTube mesmo, né? Você vai vendo o que as pessoas vão falando que é importante conhecer, é importante saber, se organizar isso em formato de curso e eu fizer esse curso
junto com vocês, né, para ver como que isso afeta, né, o meu desenho, se isso realmente me dá uma condição de melhoria, de melhora no meu trabalho. Então, fui montando, é lógico que ele não está perfeito no sentido de dar todas as tudo aquilo que eu gostaria de aprender, mas eu acho que precisa ser uma coisa um pouco básica também, né, para me dar mais realmente mais base, né? Então, montado está desse jeito, né? Ele vai ter esse módulo, primeiro módulo, que é mais de fundamento, né? Que eu acho que é importante mesmo no meu nível de desenho para criar uma espécie de movimento mais fluido, né? De ter um traço mais solto, que isso é sempre uma coisa que no começo de cada trabalho eu sinto que me atrapalha. Depois, conforme você está fazendo todo dia ali, acaba que vai soltando, mas é uma coisa que me atrapalha um pouco, né? Então, teria um tópico, né, onde a gente vai falar da linha, da forma e do movimento, né, exercícios para melhorar isso, perspectiva e espaço, luz e sombra, textura e acabamento. Depois a gente iria para um módulo de anatomia e figura humana, né? Então é proporções, né, entender, tipo assim, não entender, porque isso aí já está claro para mim, mas cristalizar, né? De fato, conseguir colocar no papel de uma maneira rápida já essa questão das proporções. Anatomia funcional, né? Ver os músculos, as articulações, entender. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer um nariz que não esteja num ângulo muito de frente, entendeu? Então, ter essa noção de como que o corpo e as partes do corpo, elas aparecem, né, em cada posição seria importante. A questão do gestual, né, e da dinâmica, né, para criar as poses, né, e as próprias expressões, né, dos rostos para conseguir dar essa gama de possibilidades da expressão humana. E aí depois o módulo de composição, né, para criar a página, né, de uma forma interessante. Também narrativa visual, né? Então ter a questão das silhuetas, leitura visual, né? Criar a página já nesse pré, assim, já com um estilo e com um desenho bacana. Questão de enquadramentos e ângulos, a linguagem visual, né? Como o desenho conta. Essa parte mais de narrativa e composição eu já tô mais por dentro, né? Eu já, inclusive, já dei algumas oficinas sobre isso, então eu já tenho mais leitura, já tenho mais bagagem sobre isso, mas eu acho que eu não, para minha produção, eu acho que eu estou ainda só na superfície. Eu acho que para pensar num trabalho que eu venha a desenvolver aí futuramente, eu acho que é muito interessante aprofundar essa pesquisa e trazer isso para vocês verem que tipo de coisa que a gente pode ver nesse tema. Então, assim, ó, desenho de cenário e objeto, né? Então, fundamento do desenho de cenário. Então, criar bastante ambiente, coisa que eu faço só quando precisa. Então, entender como poder criar um ambiente, não só copiar uma foto, né? Mas tentar entender como que faz isso, a perspectiva aplicada, né? Usando a perspectiva para isso, criar objetos e, de repente, até propor a ideia de criar uns objetos novos, né? Não só pegar uma arma lá e entender como ela funciona, mas criar uma arma diferente, criar uma espada diferente, enfim, tudo isso. Detalhamento e clima, né? Então, assim, pensar na, justamente no clima, né? Então, está nevando, está chovendo, essas nuances de clima, acho que vai ser interessante olhar. No módulo 5 aí a arte final e a finalização, né? Então, arte final à mão e digital. Eu tenho uma certa experiência com a coisa de fazer à mão, porque eu comecei aí, né? Então, mas é interessante trazer isso um pouco para gente, saber a diferença e saber usar isso em alguns casos, né? A questão de pincéis, das canetas, essas diferentes possibilidades, né? Ah, a finalização com a pintura e tal, e os efeitos de pós-produção, né? Que é uma coisa que eu já fiz eu fiz uma dessas aulas grátis de pintura digital, então eu peguei algumas coisas de pós, assim, que é bem maneiro. E por último, né?
assim, coisa de criação de portfólio, né? Então, de repente, até pensar em montar isso de alguma forma para apresentar para algum projeto que eu venha a tentar, né? Fluxo de trabalho profissional, adaptação a diferentes estilos e tal, e como se destacar no mercado. Isso aí são coisas que só teoricamente a gente pode olhar, mas a gente não vai exercitar isso na prática, mas é interessante lembrar que isso faz parte do processo. Né? E aí tem os modos mais explicadinho como que vão ser esses exercícios, né? Como que vai ser isso feito na prática, né? Então essa é a ideia de fazer essa série aí, aí eu vou fazendo conforme for dando tempo, talvez resolver uma aulinha dessa aí por semana, né? Não consigo fazer muito rápido isso não, mas vou tentar dar uma sequência a isso aí para desenvolver o meu traço e realmente poder é, a- 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 ver, né, como que isso se mostra aí com o tempo, se realmente tem uma melhora, se realmente eu consigo aplicar isso aí num trabalho de verdade. Então é só para anunciar, para contextualizar o que, que vai ser isso aí. Na sequência, vocês ficam com a primeira aula que eu fizer, tá bom? Bom, pessoal, esse primeiro exercício aqui, esse primeiro dia, vai ser bem simples, né? Bem basicão, mas acho que vai ser importante fazer. Então vamos destrinchar esses exercícios aí para a gente entender o que, que a gente vai fazer. Então a aula é linha, forma e movimento. O objetivo da aula é melhorar a fluidez do traço, né, a percepção de formas e o entendimento de movimento no desenho. Então, o primeiro exercício vai ser o de controle da linha, muito basicão, que é pegar uma folha, né, no caso aqui eu vou fazer no digital, desenhar linhas retas de diferentes espessuras e direções, né? Isso aí para dar uma boa noção aí de como traçar e de dar uma fluidez para o traço também. Então vamos ver como que como que eu ensaio aqui nesse exercício. Eu vou pegar, então já pensando na prática, né, na realidade aqui, o que que é uma dificuldade real para a gente quando vai fazer arte final, né? Vai finalizar nosso desenho, é justamente fazer um traço que fique bonito do começo ao fim, né? Então aqui do meu lado aí esquerdo tenho as minhas canetas, né? As canetas que eu uso e vou escolher as canetas que eu mais uso aí para fazer esse exercício, certo? Então, a primeira aqui é a caneta. Estou usando o Clip Studio, né? A primeira é a caneta já que vem no programa. E a ideia é tentar fazer uma linha reta. Vou usar basicamente toda a largura aqui da folha para ir fazendo esses traços. Estou tentando variar um pouco a pressão também para fazer linhas mais grossas e mais finas, né? Deixa eu só resolver um negocinho aqui. Então, aparentemente, estou conseguindo fazer umas linhas retas até aqui boas, mas nesse sentido aqui, nesse sentido da horizontal, né? Se eu fosse fazer na vertical, eu acho que não ia sair muito bem, não. Tentar variar um pouco, começar mais fino, começar engrossando. Fazer o contrário. Eu já estou sentindo que isso realmente não é uma coisa dispensável, não. Acho que tem sua importância para, ó, até deu uma deslizada ali. Até para a gente estar mais confortável com a superfície, com o material que a gente está trabalhando. Porque na mesa, aqui na mesinha digitalizadora, eu tenho o deslize, né, a forma como a caneta desliza aqui, ela é muito favorável, né, a deslizar.
Falei que na vertical aqui o negócio ia ser complicado. Troquei a caneta, botei a caneta, a segunda caneta ali, que é tipo uma G-Pen. E olha só, isso é uma coisa que eu percebo quando eu tô fazendo minhas artes finais e tal, que às vezes eu tenho essa descompensação, assim, você tá vendo que aquelas curvas lá no começo, tá vendo essa curva aí para começar? Percebo que é uma coisa que acontece por causa da caneta na mesa digitalizadora aqui, porque é muito liso, então acaba que essa pressão que a gente vai fazer nesse sentido acaba que faz o pulso dar uma viradinha e aí dá essa curvinha, sabe? Então é uma parada que eu percebo que sempre rola, assim, aí eu tenho que ficar refazendo o traço várias vezes quando eu tô arte finalizando. Então, esse exercício aqui pode me dar uma noção de como compensar isso melhor, pra eu não ter que ficar refazendo tantas vezes e para entender. Na verdade, isso vai fazer com que minha arte final fique melhor, né? Mais interessante. Tá, já comecei a pegar um pouco mais de manha aqui na, no processo. Agora eu vou pegar uma outra caneta. Vou para umas canetas mais que eu uso mais, tá? Não vou ficar testando simplesmente caneta à toa. Vou fazer agora meio que na diagonal aqui, com uma que é mais tem uma textura. Também é do programa, já veio aqui no programa, se eu não me engano, essa canetinha aqui. Isso aqui é uma forma de você prestar atenção em como que o movimento do seu braço está se dando, né? Porque aqui eu não conseguiria fazer isso sem movimentar meu braço inteiro, com o braço preso, parado, só mexendo o punho, não daria conta de alcançar toda essa distância aqui não, tá? Então, geralmente no digital, no papel também, a gente acaba fazendo desenhos mais curtos, né? Menores. Então, a gente não precisa ter toda essa extensão aqui de movimento, mas você fazendo isso exageradamente, como eu estou fazendo aqui, vai te dando até uma noção de como usar o seu corpo, seu braço para fazer a linha. Quando precisar fazer uma linha menor, você já está com, de certa forma, memorizado, né? O movimento, o músculo já está mais memorizado, já está mais ciente do que é para fazer. Então tá aí uma diagonal. Vou pegar essa aqui que eu uso bastante também. Fazer uma diagonal agora no sentido oposto, que me parece que vai ser mais difícil. Agora a gente vai fazer linhas curvas, né? E manter a uniformidade delas. Lógico que a gente não pode só saber fazer linha reta, não é mesmo? Então vamos fazer aqui umas linhas curvas, só que menores, assim, e tentar manter essa uniformidade, né? Para que elas fiquem bem parecidas e tal. Depois a gente vai mudando a direção delas.
E aí, por último, aqui ainda nesse primeiro conjunto de exercícios, a gente vai a gente vai desenhar elipses, né? E círculos, tentar fazer eles perfeitos, assim, sem tirar a caneta do papel, né? No caso, da mesa digitalizadora aqui, que é onde eu estou fazendo. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí. Bom, pessoal, então considerações aí. A gente ainda está aqui nessa primeira parte do curso, né? A gente está no módulo um. E a gente fez só esses três exercícios aqui que são de controle da linha, tá? Considerações que eu posso fazer depois de ter feito apenas uma vez, né? Esses exercícios. Ponto positivo é o seguinte, eu nunca tinha feito esses exercícios na minha mesa digitalizadora, ou seja, no digital. E eu achei bom porque eu consegui mudar um pouco o meu jeito de pegar a caneta aqui para fazer esses movimentos. Percebi que eu consigo variar um pouco mais essa movimentação do que eu costumo variar. E acho que pode ser importante para fazer uma linha mais definida, assim. Esse tipo de controle, né, do gesto e tal, no digital ele é muito importante porque era uma superfície muito lisa, né? Principalmente se eu, igual você estiver trabalhando igual eu aqui, uma mesinha digitalizadora e tal. Então a caneta desliza muito fácil, pelo menos a minha aqui. Então é interessante ter uma noção, ter um controle maior disso aí. Então, por isso já achei bom. Vou parar por aqui para o vídeo já não ficar tão longo assim, né? E vou fazer então as outros exercícios em outros vídeos. Então, só para adiantar, o próximo vai ser de linhas e ritmo, né? Então, vou desenhar algumas sequências de linhas e tal, exploração das fórmulas, das formas e uns exercícios de movimento. E aí, de repente, eu vejo o tanto que cabe em cada vídeo para ficar um conteúdo legal aí para a gente poder ver também. Então, no mais, é isso. Hoje é o primeiro dia, vamos ver. Depois que a gente evoluir um pouquinho no curso, você já sinto alguma melhora fazendo alguns trabalhos aí, alguns exemplos aí. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, goste, dê um curtir, compartilhe aí com quem possa se interessar também. E se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito, porque essa série acho que vai ficar interessante, acho que pode ficar maneiro pra gente ver. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima. Falou!